Eu cumprimento a todos. Estamos mais uma vez, como toda sexta-feira, às 20 horas, hoje um pouco atrasado, na entrevista, CCA Entrevista. E hoje nós vamos estar conversando com Lander Bauab, meu filho, meu querido filho. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Eu estava estudando isso e o Lander entende bem desse assunto, ele gosta de estudar escatologia. Veja bem, um texto lá em Lucas, não é, Lander? Você que já me ensinou isso, lá em 21:11, diz: olha, vai chegar o tempo de terremotos, pestes, maremotos, vai ser um terror para todos, falando com as minhas palavras. E o autor disse o seguinte: no século XV nós tivemos 115 terremotos, no século XVI 253, no século XVII 378, no século XVIII 640, no século XIX 2119 e no século XX, Lander, passou de 8.000? Passou muito. Então veja, o que a Bíblia disse está acontecendo. E eu acho que há uma perplexidade, e lá em Lucas está escrito isso. Todos vão ficar perplexos com tudo que está acontecendo agora, com essas pestes, esse coronavírus. Então eu achei que seria interessante te ouvir, não é? Legal. Você que entende do assunto. O Lander Bauab, ele mora em São José dos Campos, casado com a Alexandra, minha querida nora, tem 2 filhos, não é? E o Marcos Vinícius, a minha Manu, que é minha netinha, Emanuele. Então, é uma alegria estar com você, Lander, viu? Você quer cumprimentar o público? Sim, é um prazer estar aqui com vocês, é muito bom. Seria melhor se a gente estivesse ao vivo, né? Quer dizer, presencial, né? E não à distância. Mas é muito bom conversar com vocês. Eu não entendo tudo, eu estudo bastante e às vezes a gente tem mais perguntas do que respostas, essa que é a verdade. Mas eu entendo sim que a gente está vivendo bem o Lucas 21 e Mateus 24, que são os textos relativos, né, correlacionados, né, são relatos, né? E exatamente isso, é a evolução das primeiras dores. A gente está chegando talvez bem próximo das últimas dores, mas que são só o princípio do fim. Então, na verdade, não é de fato o fim. Não chegou o fim. Quais os limites, Lander, do poder do Estado de Direito e como isso foi afetado pela pandemia? Bom, eu vou responder isso, mas eu vou responder fazendo uma introdução antes. Quando a gente começa a falar nesse assunto de fim dos tempos, o princípio do apocalipse, alguma coisa nesse sentido, muita gente acaba falando, a gente acaba entrando em teoria da conspiração, porque a gente fala, né, os governos, as autoridades, as hegemonias. E eu penso, aí é uma ideia minha, eu não peguei de nenhum outro autor, isso é uma coisa que eu penso. Quando a gente se torna cristão, automaticamente a Bíblia nos conduz para um entendimento de o que é uma conspiração, de que existem conspirações. Isso não é só teórico, porque a Bíblia afirma isso categoricamente. Então a gente tem o maior conspirador de todos, que é Satanás. E ele conspirou contra Deus lá no princípio e conspira contra a igreja desde que a igreja se formou, né? Mas isso talvez não seja suficiente para quem está nos ouvindo, né? A gente tem, por exemplo, livro de Esther. Só nesse livro a gente tem 2 conspirações. Uma que tentou matar o rei da Pérsia, 2 soldados da guarda, e foi disparatado pelo primo da Esther. E uma segunda que era para tentar acabar com o povo judeu, e também foi disparatado ali pelo primo dela, com ela, né, sendo a protagonista. Então existe conspiração. Isso existe, não é uma fábula, né? Mas a gente está em outros tempos, a gente está em Apocalipse.
Em Apocalipse também tem conspiração, só que está um pouquinho oculto, vamos dizer assim. Quando a gente vê no capítulo 13 a besta que tem os chifres. E esses chifres, segundo a Bíblia diz, são governos, ou governantes, ou reis. Agora, eles entregam de bandeja o seu reino para o anticristo. Agora, se eles são governo, eles estão governando sobre alguém, sobre povos. E esses povos acreditam nesses reis, provavelmente. Mas esses reis estão conspirando contra o povo para entregar os seus reinos para um outro governo, para um outro rei. Isso é uma conspiração, no meu entendimento. Então não é uma coisa de maluco, é uma coisa que está escrita na Bíblia, né? É uma coisa séria, eu acredito. Agora vem o segundo ponto. A gente está no meio de uma pandemia e é por isso que a gente está fazendo isso, né, virtualmente, essa conversa é virtual. Mas isso está descrito lá em Mateus 24, né, em Lucas 21, né, que aconteceriam as guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos. Você citou os terremotos. A mesma coisa que acontece com terremotos acontece com fome. No ano passado, muita gente não percebeu, mas houve notícias, por exemplo, na África, locustas de gafanhotos devastando, assim, plantações inteiras num país. Eu não lembro se era Gana, se era Etiópia, mas assim, acontecia. Aliás, aconteceu, né? E é recente, é do ano passado, 2019. Agora, tudo que eu vou falar aqui, e aí a gente vai entrar na questão do direito, né? Como é que o direito, a Constituição, porque a gente vive, pelo menos, numa Constituição em que o Estado é um Estado de direito. Nós não somos o único país, a gente talvez esteja gatinhando nesse negócio de democracia, mas eu vou mostrar, eu acho que a gente consegue mostrar isso, que mesmo em outros países mais evoluídos na democracia, esse perigo também existe. E que perigo é esse? Quais são os limites do poder? Na verdade, não existe. Tem um professor que chama Ricardo Gomes, ele é professor de Direito Constitucional. Eu acredito que ele seja ateu, eu estou chutando, não sei se é. Mas ele diz o seguinte: dentro da Constituição, a gente tem no artigo 5º, não sei se eu estou estudando, então eu estou com isso fresco na memória. Tem muita gente que não sabe. A nossa Constituição, ela é formada com alguns pilares, que são princípios, fundamentos, né? Dentro desses princípios e fundamentos, a Constituição garante alguns direitos fundamentais, que estão no artigo 5º. São o que eles dizem de garantias fundamentais ou direitos fundamentais de cada indivíduo, né? Então a gente tem lá o direito de ir e vir. Agora a gente não tem essa liberdade plena porque a gente está confinado. A gente tem o direito ao trabalho, aliás, esse é um princípio fundamental, né? A livre iniciativa, o valor do trabalho é algo preconizado na Constituição Federal. Agora, esses artigos, segundo a própria Constituição, eles não podem ser violados. E existem duas condições que a própria Constituição já levanta como possibilidades de você restringir essas liberdades. Essas duas seriam o estado de sítio e o outro seria agora esqueci, deixa eu ver se eu me lembro. É o estado de sítio e tem mais o estado de defesa, né? O mais grave deles é o estado de sítio. E isso eu tô assim, replicando o que esse professor diz, tá? E assim, na verdade isso é constitucional, então na verdade não é o que ele diz, mas é a realidade. O mais grave é o estado de sítio. O que é o estado de sítio? O estado de sítio é quando tem uma guerra declarada de algum país contra o Brasil. Se há uma situação gravíssima, né? E nesse caso é uma hipótese em que você pode restringir as liberdades individuais, porque existe uma condição que se torna muito mais grave e você então prende e reclusa, você tem outras ferramentas que acabam restringindo as liberdades.
Só que esse ato de restrição, ele não é uma coisa simples de ser feita. Então existe uma regra, existe um regramento que tem que ser seguido. Não é uma coisa simplesmente que acontece, bom, declarou guerra, estamos em estado de sítio, o presidente declarou ponto. Claro, o presidente vai ter a prerrogativa, mas ele não tem a prerrogativa sozinho. Então ele precisa ser ouvido pelo Conselho da República, Conselho de Defesa, e ainda tem que passar o ato, tem que ser revisto pelo Congresso Nacional. Então assim, é um caso extremo e mesmo assim é difícil de ser feito. Agora a gente vem com o Covid. Olha só, no caso do Covid, esse professor diz assim, a Constituição Federal ela não prevê situações de pandemia. Então é uma exceção. Né? Ele diz assim, o caso mais grave, que é o caso do estado de sítio, que é o caso de uma guerra declarada contra o país, você tem todo um ritual que tem que ser feito para você restringir os direitos. No caso do Covid, não se seguiu nenhum ritual. O STF simplesmente declarou, bom, nós estamos num caso extremos segundo, né, agora a gente tem vários lados que dizem qual é realmente a gravidade, a tão grave situação. Será que ela se compara a um estado de guerra? Tem muita gente que acredita que não. Mas olha só a diferença entre as liberdades. Bom, no caso do estado de guerra, de fato, o presidente tem os rios. No caso da Covid, o STF declarou o seguinte, cada estado e cada município, os governadores e os prefeitos, no caso, decidem como querem fazer. A presidência da República não pode se intrometer. E assim, qualquer decreto municipal ou um decreto de governo estadual pode restringir a liberdade. Ou seja, quando se apresenta uma crise como essa que a gente está vivendo, crise de saúde, crise sanitária, as nossas liberdades já não são tão seguras. Agora, que importância tem isso para nós que somos cristãos, que a gente acredita na Bíblia? Eu sempre me pensei no seguinte, como que os povos vão ser governados por um líder mundial? Isso é quase um comunismo extremo, né? O socialismo extremo, talvez, não sei. Nós temos Constituição, como que a gente vai simplesmente ser governado por um líder que é autoritário e todo mundo vai aceitar? Aí é que tá, aí vem uma pandemia e mostra como isso é frágil, como isso é possível acontecer. Que, de repente, você está num estado de medo e você aceita o que o governante maior te falar, aquilo que ele diz que vai ser melhor para você. Então a gente está vivendo num tempo, e isso é bem claro para mim, as pessoas não sabem mais em quem acreditar. Aquilo que parecer mais, assim, não vou dizer nem razoável, porque às vezes esse enclausuramento que a gente está vivendo não me parece tão razoável assim. Muita gente vai sofrer, né, as consequências inclusive econômicas por conta disso, né, e já estão em alguns casos. Eu ouvi do Chile, acho que essa semana passada, houve revoltas lá, porque já estão sem alimentos em algumas regiões, algumas cidades, bairros, enfim. Então assim, e outra coisa que esse professor coloca, ele faz um levantamento histórico, né, ele diz o seguinte: mesmo as pessoas que são mais liberais acabam apoiando o Estado crescendo nessa hora, porque a gente, como liberal, apoia o Estado mínimo, né? Para não agir, né? Nessas situações, não interferir em mercado. Mas quando acontece uma crise e são confrontadas com essa situação, elas acabam acreditando que é o Estado que tem que cuidar. Então o Estado acaba crescendo, e aí o autoritarismo acaba aparecendo. E ele cita como uma das situações do nazismo, na época da Segunda Guerra Mundial, foi algo assim. Então assim, isso tem tudo a ver com... Eu acredito que a gente está vivendo mesmo um período de laboratório. É um laboratório social.
eu não posso afirmar que o vírus foi criado em laboratório ou que o vírus surgiu espontaneamente no animal. Não dá para afirmar nenhuma coisa nem a outra. Claro que vários cientistas afirmam, não, nós encontramos, rastreamos a origem do vírus no animal. Tudo bem, mas o método científico, será que é capaz de dizer que, embora você tenha encontrado os rastros desse vírus no animal, esse mesmo experimento científico pode garantir que ele se desenvolveu ali dentro, que ele não foi implantado no animal? Então, é uma questão que pode ser perguntada. Né? Perguntar não ofende, é o que dizem por aí, né? Então, assim, independente disso, Mateus 24 diz que haveria, não diz pandemia, né? Mas é uma outra forma. Pestes, exato. Fala das pestilências. E quando Jesus fala em pestes, ele não diz assim, bom, se vier de forma natural, então é o cumprimento do que eu estou falando. Mas se vier por outras vias, que foi humanamente manipulado, então não está escrito isso lá. Então, na verdade, para nós é independente. Isso não interfere em nada. O fato é que a peste está aí. Eu acredito que nesse assunto, claro, agora tem o outro lado, né, da moeda. Existem outros professores que dizem assim, claro, na Constituição não está escrito, não há a possibilidade de se prever pandemias. Então, o que o STF decidiu não está errado. E eles têm um bom argumento para dizer que o STF não estaria errado em tirar o poder do governo central, distribuindo para os governos estaduais e municipais. Na visão deles, o que acontece é que a pandemia pode ser comparada a uma guerra. É uma guerra contra um vírus, mas é uma guerra. E aí, se você tem que decidir entre a vida, a saúde pública, né? Então é uma coisa que de fato tem importância, e você tem do outro lado direitos individuais, sempre quando há conflitos entre artigos da Constituição ou entre leis, vai prevalecer o bom senso. E aí, para eles, o bom senso, claro, você vai ter uma lei mais ampla, tirando direitos individuais. Quer dizer, é o coletivo sobre o individual. Essa é a leitura que eles fazem. Então, não chega a ser difícil de entender como eles fazem, mas é uma coisa perigosa para na verdade, quem é cristão. Porque a gente acaba se submetendo a uma situação em que, se nós nos rebelarmos, aí nós somos contra a saúde, nós somos vistos como inimigos. É a mesma coisa daqueles que defendem não tomar vacina, ou rejeitam tecnologia. Tem muitas coisas nesse sentido que a gente pode conversar, que acabam levando para isso. Muito bom. Escuta, e falando do tempo que a gente está vivendo, você falou em tecnologia. Como é que isso impacta na sociedade? Como é que vai? O que você acha que está acontecendo nesse sentido? Nós estamos vivendo, eu disse para você, nós estamos vivendo a era não é era pós-moderna, agora é a era digital. E você falou, isso pode ser discutido. Mas essas novidades, o que é que estão trazendo assim de mudanças que o mundo precisa para o anticristo chegar aí? Sim. Falando especificamente dessa pandemia, quando na China eles liberaram, né, as crianças para voltar para a escola, esse foi uma notícia bem interessante, porque as crianças foram liberadas, mas elas tinham que usar um bracelete específico. Não sei se você chegou a ver essa notícia. Esse bracelete ele comunicava com o governo as condições de saúde da criança. Então, controlava a temperatura, controlava se havia
batimento cardíaco, e vários, assim, parecia uma coisa muito boa, na verdade, não é uma coisa ruim, porque se acontecesse alguma variação esquisita ou estranha que pudesse levar a uma suspeita de alguma doença, os pais seriam avisados ou a criança já seria levada automaticamente para um hospital, para algum atendimento. Isso é legal, isso não é ruim. O problema, na verdade, eu acho que existem outras tecnologias. Na verdade, é a mesma tecnologia que pode ser usada para outras coisas. Que pode ser usada para um controle da sociedade mesmo, de fato. Mas, de certa forma, a sociedade está querendo isso. De certa forma, a sociedade precisa. Quanto tempo a gente tem? Senão eu vou acabar falando demais, eu não sei se vai dar para falar tudo. Não, vai falando. Tá bom. Mas, olha só. Tem 40 minutos. Falando da sociedade como a gente está, e realmente a gente está numa sociedade digital, mas assim, porque na verdade a sociedade como ela é vista hoje, os sociólogos estão criando essas nomenclaturas, né? Então assim, a gente tem a primeira era industrial, lá na Revolução Industrial, e essa era industrial, ela era um impulso para uma nova sociedade que foi chamada de sociedade moderna. Então, para alguns pensadores, a sociedade moderna teve dois marcos mais ou menos próximos, que são os principais, que foram a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Só que a Revolução Industrial, ela foi, na verdade, evoluindo em fases, né? E nós chegamos até a Revolução Digital. Nós estamos numa sociedade digital, mas essa sociedade digital, ela é englobada por aquilo que eles chamam de sociedade pós-moderna. Então, a sociedade industrial era a sociedade moderna, né? Deu origem à sociedade moderna, e a era digital acaba sendo uma característica da sociedade pós-moderna. Elas, na verdade, não são contrapostas, elas fazem parte de um mesmo conjunto da época, vamos dizer assim. Mas tem um cara, Bauman, o nome dele, ele escreveu um livro chamado Sociedade Líquida, alguma coisa assim nesse sentido. Então ele diz que as características levantadas na sociedade pós-moderna, que é o que a gente tem hoje, não é exatamente porque ela se define mais pelo que ela não é do que pelo que ela é. E ele fala assim, não, o ideal é a gente chamar de sociedade líquida e não de sociedade pós-moderna. Mas depois eu vou explicar mais detalhadamente isso. Agora, olha só que interessante. A gente tem, você falou da evolução, né, dos terremotos nos séculos. Só nos últimos anos a gente teve MERS, SARS, AIDS, Ebola, H1N1, Zika e talvez você possa até falar mais que eu, já que você é da área médica, mas, é uma atrás da outra. E assim, em pouco tempo. Talvez assim, a mais antiga que eu citei talvez tenha sido AIDS, década de 80. Na década de 70, meningite, por meningococo. Mas não foi pandemia. Não foi pandemia. Então, assim, também nesse sentido, a evolução está mostrando as dores de parto, né? Que está descrito na Bíblia. Então, tudo isso está mostrando algo. Agora, tem um autor, eu esqueci o nome dele, mas eu copiei uma frase dele aqui para mostrar mais ou menos como está a nossa sociedade hoje. Ele diz assim: fantasmas e desvios nos rodeiam no corpo, como doenças, e aí são essas que eu citei: MERS, SARS, AIDS, Ebola, H1N1, Zika. Na mente, como loucura, depressão. Na natureza, a catástrofes, terremotos, furacões, tsunamis, erupções vulcânicas, incêndios florestais. Na economia, queda de bolsa, crise energética, desemprego. Veja, é um autor assim, do mundo, ele não é um cristão, e ele está olhando para o mundo e está dizendo assim, essa sociedade, e ele chama de sociedade pós-moderna, tem medo disso. Tem medo de doença, tem medo dos problemas da mente, que agora parece que acomete muita gente, principalmente depressão.
Na natureza ele tem visto todas as coisas que acontecem, como a gente tem citado, né, na Bíblia, todas essas coisas na natureza acontecendo, essa convulsão. Na economia, queda de bolsa, crise energética e desemprego. Então, assim, o cenário que nós estamos vendo é o mesmo cenário que esse pessoal do mundo também está vendo. Só que eles estão enxergando de outra forma. Nós estamos enxergando sob o prisma bíblico. É isso. O que a tecnologia pode fazer para ajudar? Existem 3 pilares. Tudo que eu estou falando aqui eu ouvi de algumas pessoas. Então eu ouvi Daniel Mastral, eu ouvi Luciano Subirá, eu ouvi o Steve Cioccolanti, que é um pastor da Austrália, Perry Stone, o Chuck Missler, americano, tem vários. Né? E todos eles mostram, principalmente Chuck Missler mostra como a tecnologia ela pode ser utilizada pelo governo do anticristo. Né? E tem 3 áreas que a informática está crescendo muito: computação quântica, inteligência artificial e a chamada internet das coisas. E olha só que interessante que é isso. Essas 3 linhas de atuação da informática, elas podem estar relacionadas com 3 aspectos da divindade. A computação quântica pode estar relacionada com a onipotência. A inteligência artificial com a onisciência. E a internet das coisas com a onipresença. O fato é que Satanás, a gente sabe, e o anticristo, por consequência, também não tem nenhuma dessas características. Mas ele vai ter que criar alguma forma de parecer que é Deus. E se parecer com Deus, unicamente sendo ele simples, não seria possível. Ele vai precisar de tecnologia. E a internet das coisas, a inteligência artificial e a computação quântica podem fornecer isso para ele. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. É óbvio que ele tem poder, naturalmente. Ele vai fazer coisas que não seriam possíveis, humanamente falando. Mas a ciência vai também cooperar com isso. E quando a gente fala de ciência, aí a gente tem várias linhas de pesquisa, alguns projetos que a gente ouve falar, como o Bluebeam, a gente ouve falar do projeto HARP, a gente ouve falar de projetos como o DARPA, e todos eles têm alguma função. Claro que o que a gente recebe da mídia não necessariamente é, vamos dizer, confiável, mas pode ser indícios do que pode vir a acontecer. Né? Agora, com tantos medos que a sociedade tem, fica bastante fácil se submeter a qualquer tipo de tecnologia que te garanta algum alívio, alguma forma de você se sentir seguro. Tá? Mas olha só que interessante. A respeito de tecnologias novas, a gente tem esse projeto DARPA, não sei se você conhece, pai. Ele é bem na área médica. Ele é um hidrogel. Esse hidrogel, deixa eu dar uma... Eu tenho um material aqui, eu até vou ler, deixa eu ver se eu encontro. Tá aqui. O DARPA é um sensor hidrogel. Ele é baseado em nanopartículas e essas nanopartículas fazem parte da computação quântica, né? E elas são capazes de mostrar alterações químicas no seu organismo, e esses dados coletados por essas nanopartículas, elas podem ser enviados para um computador externo. Então você acaba se tornando vamos dizer, um periférico do seu próprio computador. O que é estranho nesse negócio do DARPA? Que antes a gente falava de implantes de microchip. Mas implantes de microchip, da mesma forma que você implanta, se você quiser remover depois, alguns teóricos dizem que não, que
romperia a bateria de lítio, alguma coisa assim. Mas olha só, a evolução disso que é esse DARPA é justamente no sentido de que esse gel sendo injetado dentro de você, ele acaba fazendo parte de você. Então você já não distingue o que é a parte tecnológica daquilo que é a parte orgânica do seu corpo. Essa é uma coisa interessante para se pensar. Fora isso, agora em março, acho que foi dia 6 ou 7 de março, por aí, a Microsoft ela patenteou uma moeda digital. É um tipo um Bitcoin. Tá? O que é interessante nisso? Esse Bitcoin também é implantável sob a pele. E é interessante, assim, só por curiosidade, se você digitar WO 2020 060606, esse é o número da patente. É curioso, assim, a gente não pode afirmar nada, mas parece que eles estão querendo comunicar alguma coisa. Tem outras coisas, quer dizer, quando você fala de internet das coisas e você implanta essas coisas, toda essa tecnologia que pode ser injetada dentro de você, você acaba sendo rastreado facilmente, muito facilmente. E outra coisa, com certeza já existe uma grande base de dados. Por quê? Se você for ao banco sacar um dinheiro, a sua digital já é reconhecida. Você põe o seu dedo lá e eles leem. Em algum lugar está armazenada essa digital. Várias empresas já têm reconhecimento da íris dos olhos. Vários aplicativos de celular já têm reconhecimento de voz. Várias câmeras já reconhecem a sua face. Então a sua fisionomia é reconhecida. Onde está a informação que diz que a sua íris é você, que a sua face é você, que a sua voz é você, que a sua digital é você? Isso está armazenado em algum lugar. E a computação quântica, ela tem esse nome porque ela usa a física quântica para... Por quê? Os chips foram reduzindo de tamanho, mas o silício ele tem um limite de tamanho que ele não consegue ficar menor do que aquilo. Aí eles foram para a computação quântica. Não depende mais do tamanho do silício. Então você tem... o silício, as bases de silício para o chip, eles faziam a leitura de zeros e uns. O quantum bit, que é o bit quântico, ele consegue fazer leituras de 0 e 1 e todos os intervalos entre eles. Então a computação é muito mais rápida. Isso é muito interessante. Agora, a gente tem outras coisas que foram desenvolvidas ao longo do tempo. Então, por exemplo, de uso militar, a gente tem o tal do soro da verdade. A gente acha que isso é coisa de filme, que não existe, mas na verdade existe. Isso foi desenvolvido. Só que vai além. Olha só que interessante. A gente teve um caso recente do ataque do presidente. Pegaram o cara, Adélio Bispo. Até hoje não se desvendou quem foi o mandante. Então a gente vê outras coisas acontecendo que mostram assim, a gente fica com o pé atrás, porque como é que o homem foi pego, né? Ele fez um ato, né, criminoso e não se consegue descobrir a origem. Então existem pessoas que dizem aqui, eu estou copiando uma fala do Daniel Mastral, né? Ele diz o seguinte: existe um estudo aprofundado do que Freud pesquisava, como é que chama aquele, quando você põe a pessoa em estado hipnótico. Só que o estado hipnótico ele tem uma característica interessante. Uma pessoa em estado hipnótico não faria nada que ela não fizesse em estado normal, com a sua consciência ativa. Ela não faria nada contra si mesma. Isso, exato. Então, assim, houve uma evolução disso para essa tecnologia DARPA, aliás, da HAARP, né?
estão estudando a frequência do nosso cérebro, porque nosso organismo é químico, né? E o nosso cérebro funciona com descargas elétricas. Existe uma frequência em que ele funciona. O que muita gente estranha, por exemplo, quando você olha no céu e tem aqueles rastros que parecem nuvem, mas não é nuvem, né? A gente vê um rastro branco no céu. Para o Daniel Mastral, isso, na verdade, é uma química que facilita a indução magnética para uma determinada frequência, que na verdade deve ser a frequência do cérebro. A intenção é justamente você conseguir controlar a mente das pessoas para elas fazerem aquilo que você quer. E isso está no projeto do HARP. Essa é uma das coisas do projeto HARP, porque o projeto HARP ele é muito extenso, tem várias armas que eles estão desenvolvendo, essa é uma delas. E segundo o Daniel Mastral, essa teria sido uma possibilidade de que esse Adélio Bispo tenha sido manipulado na mente de tal forma que ele já não se lembra do que ele fez, nem de quem deu o comando, ele apenas executou. É bem possível, porque ele foi pego se descobre. Não deixa de ser possível mesmo. Aí eu pergunto, essa tecnologia ainda não está desenvolvida a ponto de ser usada assim, em diferentes cidades, em diferentes estados. Quer dizer, isso é uma pesquisa apenas, né? Estão chegando a uma conclusão, mas não tá no mercado. Não, na verdade isso está bem escondido do mercado. Entendi. A gente não sabe, pode estar pronto para já ser usado, a gente não sabe. Não está em pleno uso. Entendi. Isso é garantido. Entendi. Mas está chegando lá. Bom, tudo isso que você está me dizendo significa está tudo pronto para a chegada do anticristo. Não é verdade? Tudo que você disse até agora, quer dizer, nós vamos ter uma marca, nós podemos ser controlados pela mente, tudo isso aí, já sabemos que então é um preparo para o anticristo, para o governo do anticristo. Agora, antes disso, nós não vamos sair daqui? Eu acredito. Olha, mas existem alguns que não. Eles acham que a igreja talvez passe os primeiros 3 anos e meio de tribulação. Existem bons textos que dizem que não, e existem alguns bons textos que eles apresentam que parece que sim. Eu sei disso. Eu sei Bater o disso. martelo. Eu sei disso. Só que eu prefiro, viu, pensar que eu vou sair antes daqui. Você entendeu? Eu também prefiro, com certeza. Mas então, a gente está vivendo realmente um palco bem nítido, né? bem claro para esse tempo, porque as sociedades estão de fato nesse medo constante, né? Precisa de uma liderança forte, a gente não vê em lugar nenhum. Aliás, de liderança forte, eu ia falar justamente, porque eu falei do poder constitucional e a nossa Constituição, nós ainda estamos gatinhando na democracia, mas a gente pode citar o caso dos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos tem gente que diz que depois da pandemia, e parece que eu não vi de fato a notícia, eu vi gente falando dessa notícia. O presidente Trump teria feito uma declaração de que a FEMA na verdade é uma instituição que ela trabalha em problemas de crises, né? Então ele estaria dando plenos poderes para que essa instituição tomasse as decisões. Aí ele estaria meio que saindo, né, do palco como governante na situação de crise e deixando isso para uma instituição. E para eles, para os americanos, isso é uma coisa grave, porque o presidente estaria se diminuindo. Então, assim, não é só em democracias frágeis que a Constituição e o poder das liberdades acabam se restringindo. Mesmo numa democracia
tão bem estruturada como é lá, isso também é um perigo. Muito bem, Rolanda, eu gostaria de mais uma hora de papo, mas o nosso relógio indica. Bom, foi rápido. Então, passa rápido demais, mas está muito bom, e eu quero te agradecer, viu, Landa? E te cumprimentar, você tá instruído, rapaz, né? Parabéns. E a única coisa que eu vou discordar de você é que eu quero ser arrebatado antes de tudo isso. Não, eu também quero. Eu só não tenho certeza. Tá bom, um grande abraço para você, obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer a todos os nossos queridos, Keila, Patrícia, Júlio, o Toninho e a Maria Luísa. Keila Dalete, Patrícia Simão, Cícera, a Luísa. Muito bom. Eu quero agradecer a todos que participaram, a Valdirene, a Valdiva que está aí. Então, muito bom. Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham realmente entendido isso. O assunto não é fácil e tem coisas que estão aí realmente sendo feitas escondido, porque é para prejudicar realmente. É o inimigo tentando prejudicar a gente, mas nós sabemos que temos um Deus e que vai nos livrar de tudo isso que está acontecendo aí. Wander, boa noite para você, eu agradeço a todos, boa noite a todos e Deus abençoe a todos.